Uma empresa ou uma loja, né? Será que pode exigir que se faça um cadastro em uma compra, exigir seus dados pessoais? Em qual situação deve exigir efetivamente o CPF ou qualquer outra informação? Quando o direito do consumidor está sendo violado? A gente sabe que está cada vez mais comum a gente ter os dados solicitados, por exemplo, na compra numa farmácia, no supermercado, até mesmo na padaria, né? Seja para colocar essa informação na nota fiscal ou outras informações sobre o seu consumo. Ontem nós trouxemos aqui no CBN-BH a informação de que a operadora Vivo foi multada em mais de R$6 mil pelo PROCON do Ministério Público porque exigiu o CPF de um cliente durante o pagamento de uma compra. A gente sabe que para pagar uma compra, você paga e pronto, não tem que fornecer o CPF. Foi isso exigido então e por isso a operadora Vivo foi multada. Nós vamos conversar agora com a especialista em Direito do Consumidor, presidente do Comitê Técnico do Instituto Defesa Coletiva, Lilian Salgado. Muito bem-vinda, Lilian. Bom dia para você. Bom dia aos ouvintes da CBN. Lilian, os nossos dados pessoais nunca estiveram tão disponíveis, né? Seja por solicitação nas lojas, em compras online, então nem se fala. Para solicitar qualquer coisa, primeiro o que você tem que fazer é preencher o cadastro com seus dados pessoais, endereço, telefone, CPF. E aí, como é que o consumidor sabe até que ponto é necessário, obrigatório, essencial fornecer esses dados ou quando é abuso? Bom, exatamente, né? A primeira coisa que o consumidor ele deve saber é que não existe almoço grátis, né? Então, os nossos dados hoje estão sendo utilizados para ser comercializados a terceiros. Só que a gente também tem hoje, no nosso país, além do Código de Defesa do Consumidor, nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, nenhum consumidor é obrigado a dar os seus dados, né? Então, ele pode dar, se tem uma loja que está fazendo uma promoção, né? E para você aderir a essa promoção, você faz um cadastro, se você quiser, você pode fazer. Agora, é diferente de obrigar o consumidor a fornecer o seu dado pessoal. Isso nenhuma loja pode fazer. Por isso que a Vivo ela foi multada. Então, no momento que a gente realiza uma compra, o direito da nota fiscal é um direito básico de qualquer cidadão. Então, também é abusivo vincular o fornecimento do CPF para emitir uma nota fiscal. E nesse caso da Vivo nem foi a nota fiscal, porque era o pagamento de uma compra, quer dizer, né, não teria por que fazer essa exigência. Mas ele não vira uma coação, porque no caso de promoção, a empresa, seja qual for, vou dar o exemplo aqui de drogarias que fazem isso muito, se você participar de um cadastro e e fornecer o seu CPF, você ganha um desconto. Para quem vai lá comprar um medicamento, né, tá indo com uma frequência, aquilo faz todo sentido conseguir algum desconto. E para isso tendo que fornecer os dados pessoais. Isso está dentro da legalidade? Bom, isso está dentro da legalidade desde que essa empresa informe para o consumidor de forma previamente e não obrigue ele a fornecer. Então, ele vai participar desta promoção se ele quiser ou não, né? Então, esse fornecimento, o consumidor também, essa loja, ela pode também pegar um termo de autorização de dados e falar que esse dado, esse CPF, não vai ser utilizado para terceiro. Então, não há nenhuma ilegalidade. O problema é o quê? É obrigar o consumidor, né? Acaba sendo uma coação, né? Claro, se o consumidor ele quer participar da promoção, ele também vai ter que informar o CPF, né? Seria um abuso se fosse obrigatório, né? Agora, é importante ressaltar que o consumidor também ele pode pedir esse termo de autorização. E, é claro, ele não pode ser obrigado a apresentar os seus dados pessoais. O difícil é o controle, né? O que vai ser feito com essas informações? Uma vez que você está lá, o seu nome completo, endereço, telefone, CPF, todos os seus dados para conseguir, ainda vou insistir nesse exemplo do desconto, primeiro que a empresa começa a saber o seu perfil, que é isso, as empresas estão em busca de informação, né? O seu perfil busca que tipo de produto, com que frequência você compra. Para além disso, conhecimento da própria empresa, esses dados podem ser repassados a terceiros. Se isso constar no termo
de adesão ali que muitas pessoas não vão ler, é legítimo, Lilian? Bom, ele tem que determinar qual que é a finalidade, né? Se está lá que ele vai poder autorizar a fornecer, a vender para terceiros, e se você assinou, sim. Só que é importante o quê? Que o Código de Defesa do Consumidor, ele protege o consumidor, que é a parte hipervulnerável. Então, essa é uma informação muito importante, então ela tem que vir em destaque. Só que, na realidade, no dia a dia, o que a gente vê? Que todos os fornecedores estão violando a Lei Geral de Proteção de Dados, porque muitas vezes o consumidor é coagido, como você informou, a dar seus dados e a empresa não apresenta esse termo. Então, isso é ilegal. Primeiro, coagir, né? Condicionar o CPF a uma compra, né? E a segunda ilegalidade é o quê? No momento que a empresa ela pega esses dados do consumidor, pela Lei Geral de Proteção de Dados, ela tem que o consumidor autorizar esse armazenamento e também autorizar quais serão as finalidades. O difícil é ter controle, né? Uma vez permitido, se isso vai Exatamente. ser cumprido também. Nas compras online, eu acho que é praticamente impossível realizar alguma compra sem um cadastro e fornecer o CPF. As empresas online, realmente elas podem exigir o CPF do consumidor? Bom, isso, os dados online, o cadastro do consumidor, muitas vezes é exigido, até mesmo porque é necessário fazer uma transação comercial. Então, se você vai realizar uma compra, na verdade, obrigação dessa loja pedir esses dados para conferir se realmente não tem fraude. Agora, mais uma vez, essa loja não é ilegal ela ter os dados. A ilegalidade é não informar o consumidor como que vai ser armazenado esses dados e qual será a sua finalidade. Essa é a Lilian Salgado, que é especialista em direito do consumidor, presidente do Comitê Técnico do Instituto Defesa Coletiva. Muito obrigada pela entrevista, Lilian. Obrigada, boa tarde. Para você também.